Olá, eu sou o Projeto Discípulo de Feynman e esse é o terceiro vídeo da playlist de hidrostática aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai discutir aqui sobre o Teorema de Pascal e ver algumas aplicações desse teorema no estudo da hidrostática, né? O teorema diz que o aumento da pressão em qualquer ponto de um líquido incompressível é distribuído integralmente a todos os pontos do líquido. Ok, mas como que isso é usado assim? Como que isso geralmente é cobrado? Vamos dizer que você tem aqui esse líquido, né, dentro desse recipiente aqui, e você aplica uma força F1 nessa área A1 e você quer saber como é que vai ser a força F2 nessa área A2, certo? Então o que acontece? Quando você aplica essa força F1 nessa área 1, você vai estar aplicando uma pressão que vai ser igual a F1. Peraí, eu vou pular aqui. Você vai estar aplicando uma pressão que vai ser igual a F1 sobre A1. E essa pressão ela vai ser distribuída de forma igual para todos os pontos do líquido. Inclusive essa parte aqui do recipiente que tem área 1. Então, A2 tem área 2. Então, qual vai ser a força sentida nessa área A2? Vai ser uma força que é da mesma pressão que você aplicou no outro lado, entendeu? Então, essa pressão ela vai ser tanto F1 sobre A1, como também vai ser igual a F2 sobre A2. Por quê? Porque o teorema de Pascal diz que a pressão ela é distribuída igualmente para todos os pontos do líquido. Ou seja, se há um aumento de pressão em um lado, vai haver um aumento de pressão no outro. Vamos colocar dessa forma. E isso aqui é o que você geralmente vai usar em quase todas as questões que cobram o teorema de Pascal. É essa relação entre forças. Que você vai aplicar em um lugar e você vai aplicar no outro. E isso é usado também na vida real para muitas coisas. Enfim, vamos ver aqui uma questão, certo? Vamos lá. Figura abaixo mostra de forma simplificada o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao pressionar o pedal do freio, esse empurra um êmbolo de um primeiro pistão que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurrará um segundo pistão. Então aqui a gente já vê aí que tem um óleo, né? Que vou colocar aqui, tem um óleo e você tem aqui uma força, né, sendo aplicada no êmbolo, e essa força ela vai ser transmitida através do óleo para empurrar o segundo pistão. Aí, esse segundo pistão pressiona uma pastilha de ferro contra um disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua a sua velocidade angular. Ou seja, isso aqui é um freio hidráulico, né? É um freio que você usa o líquido, né? E o teorema de... Você usa um líquido e o teorema de Pascal para você ter que fazer menos força. E a gente vai ver isso aí, ou mais força, não sei. Aqui a gente vai fazer esse cálculo, né? Tá. O diâmetro D2 do segundo pistão é 2 vezes maior do que o diâmetro D1 do primeiro. Qual é a razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé do motorista e a força aplicada à pastilha de freio? Ok. O que a gente tem aqui? A gente tem o pedal de freio, ele vai ser aplicado uma força, certo? A gente vai... Caramba, deixa eu pegar e escrever aqui, né? A gente vai ter uma força F1 que vai ser aplicado ao pedal de freio, e esse pedal ele vai ter uma área A1, né? Só que quanto é essa área? Como isso aqui, né? Ele fala aqui que é diâmetro aqui, vai ser coisa circular. Então a gente vai ter que a área vai ser π D1 sobre 2 ao quadrado, né? Porque a área de um círculo é igual a πr ao quadrado
e aqui ele deu o diâmetro. Ok. E aqui a gente quer saber, no caso, a relação, né, que essa força, essa pressão, ela vai passar por esse óleo e vai ser aplicado ali no disco do freio. E vai ser então aplicado uma força F2 dividido por π vezes. Aí aqui, ó, vamos lá. O diâmetro D2 do segundo pistão é 2 vezes maior do que o diâmetro D1. Então, a gente, ao invés de colocar aqui D2, a gente pode colocar 2 vezes D1. E aí, como vai ser dividido por 2, né? Porque é o diâmetro. Então, eu vou colocar aqui só D1 ao quadrado. Né? Porque cortou aqui. Ia ser 2D1 sobre 2. Aí eu cortei já. Enfim. Aí, o que a gente vai ter, então? A gente vai ter que... A gente vai cortar, né, esse π com esse π. E a gente vai cortar esse D1 quadrado com esse D1. Aí esse 2 aqui, ele vai multiplicar ao quadrado, certo? Ele vai estar aqui ao quadrado e ele está na parte de baixo. Então, como vai ser uma fração, né, que vai ficar 1 sobre 4, né, que é 2 ao quadrado, então a gente pode jogar para cima. Então vai ter 4 F1. Qualquer coisa, caso não tenha alguma dúvida, essa questão ela está resolvida na apostila. Então também aqui, por isso que eu estou tentando fazer ela um pouco mais rapidamente aqui, né? Porque é mais para a gente entender como funciona, né? Como aplica esse teorema, do que as contas em si. Acho que a partir de você entender ali como o teorema vai ser aplicado é mais importante. E é isso, né? Aí aqui ele pergunta, né? Qual é a razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé do motorista, que é F1, e a força aplicada à pastilha de freio? Aí F1, o que ele quer, né? Ele quer F1 sobre F2. Aí no caso, para a gente conseguir isso aqui, é só passar esse F2 dividindo e esse 4 também dividindo. A gente vai ter igual a 1 sobre 4. Ou seja, o que é que isso aqui diz, né? Isso aqui diz que a força aplicada pelo motorista vai ser 1/4 da força que vai frear a roda, entendeu? Então é como se você estivesse ganhando nessa força. Você aplica uma força fraca e na roda vai chegar uma força mais forte, vamos colocar dessa forma. Então dá para entender aqui como a gente faz esse ganho, né? Pronto, aqui é uma coisa também que eu resolvi colocar, que é só para a gente... É uma coisa só importante assim de se lembrar, às vezes algumas questões isso é importante. Qual é a pressão P1, desse ponto aqui P1? Qual é a pressão, certo? Se a gente pegar a pressão entre o ponto da superfície, a diferença de pressão entre o ponto da superfície e o ponto P1, a gente pode aplicar, né, o teorema de Stigling. Então, P1 é igual a pressão do ponto da superfície, que é a pressão atmosférica, mais μ vezes G vezes H. Só que aqui no caso, a gente poderia, né, aplicar o teorema de Pascal, né, já automaticamente. E a gente sabe que no caso, se essa pressão atmosférica ela está sendo exercida nessa superfície, quer dizer então que essa pressão ela vai ser exercida em todos os pontos do líquido, certo? Então, você poderia ver que a pressão P1 ela vai ser igual à pressão dessa coluna de água mais a pressão atmosférica que é aplicada aqui na superfície e que se distribui igualmente para todo o líquido. Então, isso aqui é uma coisa, vamos dizer assim, meio óbvia, mas é sempre importante também você lembrar que a pressão atmosférica ela vai importar, né, em qual vai ser essa pressão P1. Porque às vezes você está fazendo a questão, aí você coloca que P1 é igual a μ vezes G vezes H direto. Só que não. Por quê? Porque a pressão atmosférica ela é aplicada na superfície e ela acaba se distribuindo igualmente para todo o líquido. Então,
Isso aqui é uma coisa importante, às vezes a gente só esquece, aí eu resolvi colocar aqui para meio que relembrar. Aqui fazendo por lei de Steven e também dando uma ideia de como pensar nisso usando o Teorema de Pascal. Pronto. Aí aqui é só uma coisa importante também, que a gente sempre pensa assim, como que funciona esse negócio, né? Que a gente vê aquela questão do freio, é muito estranho você pensar que você vai aplicar uma força, aí do outro lado vai sair uma força mais forte do que a que você aplicou. Mas o que acontece, né? Como é que a gente pode, vamos dizer assim, dar uma explicação para isso? É o seguinte, vamos dizer que você tem esse coisa aqui, né? Que está cheio de líquido, e você vai aplicar uma força F1 nessa área A1. E o que acontece? Vamos dizer que você aplica essa força e você faz com que esse êmbolo aqui ele desça uma altura H1, certo? E consequentemente, né, esse êmbolo aqui ele vai subir uma altura H2. E qual será a relação entre essas duas alturas? O volume do líquido, certo? Porque o volume do líquido ele é constante. O líquido é incompressível, então o volume vai ser constante. Então, o volume que você abaixar aqui vai ter que ser o volume que você vai aumentar aqui, certo? Para o volume ser constante. Então, qual é a relação que a gente tem? A gente tem que o volume 1 vai ser igual ao volume 2. E aí o volume 1 vai ser A1 vezes H1 é igual a A2 vezes H2. Pronto. O que mais que a gente tem? A gente tem que você vai ter uma força e um deslocamento. Você tem uma força F1 e você vai ter um deslocamento H1. E o que a gente consegue então? A gente consegue um trabalho, né? Porque uma força de deslocamento é a definição de trabalho, né? E o trabalho ele é uma forma de energia. E essa energia ela não vai ser perdida. Então vai haver uma conservação de energia, certo? A gente vai ter então que o trabalho que a gente vai aplicar nesse êmbolo de área 1 vai ser igual ao trabalho que a gente vai aplicar, o trabalho que vai ser transmitido para esse êmbolo de área 2, pela própria conservação de energia. Então a gente vai ter que F1 vezes H1 é igual a F2 vezes H2, certo? E aí você tendo essas duas equações, você já consegue ver que se você dividir uma pela outra, a gente vai conseguir, né? Se a gente dividir aqui essa equação por essa, a gente vai conseguir F1H1 sobre A1H1, que vai ser F1 sobre A1, é igual a F2H2 sobre A2H2, F2H2. Não, F2H2 não. F2H2 sobre A2H2, aí a gente vai ficar com F2A2, que é a mesma coisa que a gente conseguiu ali pelo Teorema de Pascal, certo? Então, isso aqui eu coloquei aqui só de uma forma para a gente meio que entender por que isso acontece, né? Por que a gente vai ter uma força maior saindo do outro lado? É para que haja uma conservação da energia. Isso aqui é uma coisa direta, né? Porque a gente não existe uma lei sobre a conservação de força. Existe uma lei sobre a conservação de energia. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre meio que levar em consideração. A mesma coisa acontece para... Aqui só devagando um pouco, né? A mesma coisa acontece aqui quando a gente está estudando o torque, né? A gente tem aqui uma força F1 aqui, e aqui vai sair uma força F2. Aí por que as forças são diferentes? Porque a gente não conserva a força, a gente conserva a energia. E aí você tem que sempre levar isso em consideração no seu estudo, né? Para você entender melhor ali como que essas leis elas funcionam. Então é isso.
A lei, o teorema de Pascal, ele é bem simples. Ele não é nada mais do que isso. Você saber que a pressão, quando aplicada em um ponto do líquido, ela vai acabar se distribuindo igualmente para todos os pontos do líquido. E você entender ali como essa distribuição de pressão ela vai ser aplicada nas aplicações do dia a dia, certo? Eu sugiro também que vocês olhem o material, porque tem mais questões lá e talvez vocês consigam entender melhor alguns conceitos aqui que eu posso ter passado muito rápido no vídeo ou que não tenha ficado de forma muito clara. Então é isso. Se você gostou, clique em gostei. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E se você não está inscrito, eu sugiro que você se inscreva, porque vai ter as outras playlists vai ter os outros vídeos da playlist de hidrostática. E também tem as outras playlists, a gente aborda vários assuntos aqui no canal. Obrigado por ter assistido, até mais.